Olá, pesquisadoras! Sejam muito bem-vindas aqui a mais uma aula semanal e gratuita do nosso canal do YouTube Pesquisadora de Impacto. Toda segunda-feira, às 7 horas da noite, temos o nosso encontro em que eu compartilho técnicas, estratégias para que vocês possam fazer a transição da academia para o mercado de trabalho. E hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial, a Cláudia Serra, que estamos aqui já há um tempo alinhando as agendas para conseguir trazer esse conteúdo para vocês. A Cláudia, ela é portuguesa, vai falar sobre transição de carreira para a área de TI, mais precisamente para a área de testes de software, que é a área em que ela atua, e inclusive ela trabalha em Portugal também com transição de carreira para essa área e orientação para a conquista de uma posição em Portugal. Vamos então falar sobre as oportunidades para brasileiros em Portugal. Cláudia, seja muito bem-vinda e eu estou muito feliz de ter você aqui hoje. Obrigada, Jaco. Eu é que estou mesmo muito feliz pelo convite e por partilhar um bocadinho da minha experiência aqui em Portugal, para que as pessoas aí do Brasil possam saber também o que é que se passa deste lado do Atlântico. Sim, sim. Cláudia, começa, eu fiz uma breve apresentação aqui sua, mas eu queria que você se apresentasse, contasse um pouco da sua trajetória, do que você faz hoje, antes de eu começar a te perguntar mais sobre esse contexto profissional na área de TI aí em Portugal. Fala para o pessoal de onde você está falando, conta tudo aqui, para quem nos Ok, acompanha. tudo bem. Então, vou começar um bocadinho sobre a minha trajetória profissional, para vocês perceberem a minha transição de carreira para esta área. Então, eu licenciei-me em Comunicação Social, mas nunca foi aquilo que eu verdadeiramente quis. Mas nós, à medida que vamos avançando com a idade, nós pensamos, posso ser muito velha para mudar de área, posso não ser. Então, só que ali, quando estava na transição dos 29 para os 30, eu pensei, ok, é agora ou nunca. E agora é que eu vou começar a estudar. Eu comecei a estudar por mim própria, de forma autodidata, ou seja, eu não tive ajuda de ninguém que me orientasse a dizer, Cláudia, deves seguir este caminho para entrar na área da IT. Eu sabia que queria fazer testes, mas não sabia, naquela altura, isto foi há 7 anos atrás, que havia uma profissão chamada Software Tester, ou Quality Assurance, portanto, à medida que eu fui aprendendo, é que eu fui percebendo o nome da profissão. E basicamente eu fui correndo atrás, fui estudando, fui aprendendo, até que comecei a enviar currículos para começar a trabalhar nesta área. Eu comecei como júnior, mas não foi logo o meu primeiro emprego, porque eu acho que o mais importante, quando nós estamos a fazer a transição de carreira, e acho que isto deve ser sublinhado e que as pessoas devem perceber, é que muitas das vezes nós temos que entrar na área e depois lá dentro nós conseguimos, e quando eu digo lá dentro, não quer dizer que seja dentro da empresa, pode ser dentro da área de IT, porque vamos começando a conhecer as empresas, a perceber o que é que funciona. Eu percebi que quando poderia enviar currículos e ter a oportunidade para ser tester. E foi isso que aconteceu. Ao fim de 7 meses, eu consegui a tão desejada oportunidade de ser tester. Comecei como júnior e terminei a ser responsável por uma área de testes, a qual construí desde o zero, porque a empresa na altura não tinha área de testes e eu comecei a área do zero e ainda consegui formar uma pequena equipa para desenvolver o trabalho nesta mesma área. E foi muito desafiante. E agora tenho o meu próprio negócio, o meu próprio projeto relacionado com esta área. Muito bom. Explica um pouco mais o que você faz hoje, Cláudia, como que hoje você ajuda as pessoas que querem fazer transição para essa área. Então, basicamente eu faço consultoria e formação, dou formação a pessoas que querem entrar para a área de testes, nomeadamente para a área de testes manuais, realizados de forma manual, dou todas as bases, essencialmente práticas, porque o que eu acho que há muita falta é, nós vamos sabendo a teoria, vamos estudando pela teoria e vemos na internet muita teoria, mas na realidade, e aquilo que as empresas procuram em Portugal é pessoas que saibam aplicar as coisas na prática. E eu acho que também se passa muito aí no Brasil, que as pessoas vão querendo cada vez mais que se saiba a prática ao invés só da teoria. E a minha formação, basicamente, assenta sobre esses pilares: ser prática, prática, prática. Ou seja, aquilo que um software tester faz numa equipa de desenvolvimento é aquilo que eu ensino. E depois dou a parte da consultoria no aspecto de, ok, eu já tenho a formação, que pode ser dada por mim, ou a pessoa já pode ter formação anteriormente, na procura de emprego. Eu sei que é muito difícil as pessoas perceberem quais são as melhores empresas, como é que devem organizar o LinkedIn para esta área, como é que devem organizar o currículo, e às vezes esquecem-se um bocadinho como é que devem fazer isto. Eu tento enfocar nessa parte e depois criar toda a estratégia e a organização para que possam enviar os currículos, para conseguir as melhores oportunidades
e no final acabarem empregadas, que esse é o meu grande objetivo. Sim, é sempre o nosso grande objetivo final, né? E, É Cláudia, a isso. gente vê nos últimos anos um movimento muito grande, né, de mudança de brasileiros para Portugal. A gente também já conversou aqui nos bastidores sobre isso. Há muito esse desejo de sair do Brasil e ir trabalhar fora. E a área de TI, de forma geral, é uma área que consegue incorporar muito desses profissionais, aqueles que já vêm numa trajetória na área de TI e também no processo de transição. Então, se você puder falar um pouco mais sobre como que você avalia hoje a abertura do mercado de trabalho português para profissionais brasileiros, principalmente trazendo a sua perspectiva na área de TI, né, que é a sua área de atuação. Então, o mercado português sempre esteve muito aberto a que os profissionais brasileiros viessem trabalhar cá. O que eu noto, e é tal qual como aquilo que estavas a dizer, é que há um maior fluxo de brasileiros a vir para Portugal nesta altura. Eu lembro-me que há 7, 8 anos eu tinha dois colegas a trabalhar que tinham vindo do Brasil para Portugal e hoje em dia vê-se muito mais isso nas equipas de desenvolvimento, principalmente como programadores. Agora mesmo, até como software testers, nota-se muito isso. Porquê? Trazem outra experiência, trazem outra bagagem, outra visão, e isso é sempre importante, termos equipas não só de portugueses, mas também pessoas de outras nacionalidades. Porquê? Porque isto vai trazer outros inputs, outras visões, outras vivências, e tudo isto é importante, porque às vezes pensa-se muito que o software é aquilo mecanizado e não sei o quê, mas não, as vivências das pessoas são muito importantes para construir um produto de qualidade, porque assim ajuda-nos a crescer. E o mercado português esteve aberto e continua aberto e cada vez há mais oportunidades, portanto eu acho que são todas as pessoas muito bem-vindas e os recrutadores são muito abertos a que pessoas do outro lado do Atlântico que tenham o objetivo de viver em Portugal, que venham para cá. Maravilha, isso é muito bom. E o que que você avalia, Cláudia, dentro desse processo, né, que envolve, de certa forma, para algumas pessoas uma transição de país, mas para outras pessoas, e a maioria que você trabalha, né, dentro da sua atuação, é uma transição diária. O que que você enxerga como fundamental, assim, os passos fundamentais para fazer uma transição de carreira dentro da área de TI, e, claro, com a sua visão, com a sua ótica da área de software de testes, testes de software? Então, tens que ter conhecimentos técnicos. E isso aí, aquela ideia que, ok, eu vou cruzar o Atlântico e tens que ter pelo menos uma licenciatura ou grau académico superior para fazer isso. E depois disso, mas deixa-me só vir aqui um bocadinho para trás. Se calhar vão pensar, ok, eu preciso ter uma licenciatura em engenharia informática. Eu não sei se aí no Brasil dizem engenharia informática ou ciências da computação ou algo similar. Ok, as pessoas têm uma licenciatura nessa área, têm maior facilidade de entrar na área da IT, mas se tiverem uma licenciatura noutra área qualquer, eu sou exemplo disso, eu sou licenciada em comunicação social, também tenho as portas abertas. O importante depois é a parte dos conhecimentos técnicos, e aí sim, os recrutadores vão procurar que as pessoas tenham conhecimentos técnicos, principalmente a nível de ferramentas que saibam usar. Porquê? Porque se tiver já esse tipo de conhecimento, já é uma porta de entrada e as pessoas sabem, ok, eu não vou precisar de investir X tempo ou X dinheiro nesta pessoa quando ela já tem os conhecimentos. E é isso é que os recrutadores procuram, a parte dos conhecimentos. E vou dar aqui sublinhar aqui mais outra parte, que é a questão do nível de inglês. Eu sei que muitas das vezes as pessoas vão acabar por me desprezar um bocadinho o nível de inglês, porque pensam, nós falamos todos português, isto é fácil. A realidade é que nós falamos todos português, mas a maior parte, mesmo a linguagem desta área, é inglês. E toda a documentação, as reuniões, são todas feitas em inglês. E, portanto, já temos que ter um nível de inglês não só de compreensão, mas principalmente de conseguirmos falar e nos conseguirmos expressar com os nossos colegas que muitas vezes estão do outro lado do Atlântico, podem estar na América, ou podem estar no Reino Unido, ou aqui na vizinha Espanha, mesmo assim, mesmo com eles nós falamos em inglês. Quem tiver conhecimento de espanhol também pode ajudar nessa parte. E, portanto, é importante essa parte, focar nos conhecimentos técnicos e no nível de inglês. E, portanto, a partir daí tem uma porta de entrada para começar a trabalhar nesta área. Sublinhando também que não é que às vezes como aquelas pessoas pensam que eu envio um currículo, um CV e fico logo empregada. Não é assim. Tem que batalhar muito, tem que ir a muitas entrevistas e essas entrevistas acabam por ser e por trazer experiência para nós melhorarmos até o nosso próprio currículo e para conseguirmos melhores oportunidades, porque às vezes os recrutadores acabam por dar dicas que nós nem sequer nos lembramos e que podemos aplicar nisso para ir à procura de uma melhor oportunidade. É sempre isso, é o que eu costumo dizer, passinho a passinho as coisas vão aparecendo.
Exatamente, esse é um ponto que eu sempre falo também aqui nas aulas e nos processos de mentoria, né? Você ir fazendo, vivendo um dia de cada vez, implementando aquilo que precisa ser feito, né? Mas ter paciência é fundamental, principalmente quando a gente está pensando em mudança de país. E você tocou aqui na questão de currículo, até mesmo de entrevista, Cláudia. Você poderia falar um pouco mais sobre como que costuma ser os processos seletivos, as etapas principais dos processos seletivos aí em Portugal? Sim, então vai depender muito de empresa para empresa, mas regra geral, depois de enviares o currículo, feita a análise, normalmente, ou é feita uma chamada telefónica para conhecer melhor o candidato, ou é feita uma chamada por Zoom. Sim, para estar ali a conhecer aquelas soft skills iniciais, a nível de comunicação, a nível do interesse do candidato. Às vezes já apresentam um bocadinho do projeto ou não, dependendo se eles têm esse conhecimento. Se depois gostarem da pessoa, avançam para a próxima fase. Aí, muitas vezes, já pode ser com o recrutador e alguém da própria empresa, ou se estivermos a falar de uma consultora, se estivermos mesmo a falar de uma software house, provavelmente já vamos estar a ser entrevistados por alguém da equipa de desenvolvimento. E se gostarem muito, ainda há uma terceira entrevista, provavelmente já a um nível superior, e aí já não te vão perguntar nada técnico, porque as coisas mais técnicas são feitas na segunda entrevista. A terceira entrevista é só já mais para te dar a conhecer a equipa, é para perceber o que podes esperar quando integrar a equipa e aqueles detalhes mais técnicos. É algo mesmo muito informal. A segunda parte, na entrevista que eu não mencionei, é a parte em que tens que mostrar mesmo os teus conhecimentos técnicos, que vão fazer perguntas técnicas e aí é a parte de mostrar o real valor, se assim se pode dizer, se aquilo que está escrito no currículo corresponde efetivamente aos conhecimentos que a pessoa tem. O processo passa mais ou menos por aí. Quase sempre é tudo feito em português, mas há entrevistas que muitas vezes também acabam por ser feitas em inglês. Portanto, se as pessoas vão com aquele mindset a pensar, ok, eu vou já ser entrevistada em português, do início ao fim, às vezes isso não acontece. Às vezes tens que fazer a entrevista toda em inglês ou só uma parte em inglês para tipo, perceberem como é que é a tua oralidade, como é que comunicas com as outras pessoas noutra língua para ver se corresponde e se fazem o fit para aquilo que a empresa procura. Muito bom. E dentro desse contexto, Cláudia, a gente vê, né, principalmente na transição de país, a diferença até mesmo cultural, a diferença de mentalidade, de forma de se relacionar, e a gente sabe que tem realmente que essas mudanças também culturais e comportamentais também influenciam nos processos seletivos. Então, eu gostaria que você trouxesse um pouco mais da visão da mentalidade das pessoas recrutadoras em Portugal. Como que elas são? Elas gostam de ser mais assertivas, é uma coisa mais rápida, direto ao ponto, ou tem mais ali um tempo de conversa, de diálogo? Como que você poderia dizer que é a cabeça da pessoa recrutadora aí de Portugal? Temos uma coisa boa, porque nós já temos muitos recrutadores que são brasileiros, portanto, logo aí é uma ajuda. Eu acho que isso vai depender muito do tipo de empresa, e às vezes do tipo de projeto. Há aqueles que são mais diretos e vão-te dizer logo as coisas, basicamente. Há outros que vão-te ajudar, vão-te integrar ali mais, vão querer saber mais sobre ti. Isso às vezes nota-se muito nos recrutadores brasileiros. É como eu costumo dizer, é aquele já à vontade e põe-te muito mais à vontade sobre isso, e isso ajuda muito. Mas a regra geral, todas as pessoas são muito afáveis e estão ali para ajudar porque sabem, primeiro, o quão difícil é fazer transição de carreira, o quão difícil é quando mudas de país e, portanto, o objetivo é sempre ajudar e integrar a pessoa. E às vezes o que pode acontecer é, imagina, podes ser entrevistada por um projeto, não dar naquela altura, mas ficas como ali num banco de candidatos e depois eles lembram-se de ti e pensam, eu gostei de entrevistar aquela pessoa e por que não voltar a contactá-la? E muitas vezes acaba por acontecer isso, eles voltam a contactar passado algum tempo para que possas integrar outro projeto, mas o objetivo aqui é sempre muito numa ótica de receber bem as pessoas, explicar bem a situação, e portanto, muito provavelmente com certeza vão encontrar recrutadores brasileiros, que já me aconteceu muitas vezes, e portanto esperem sempre uma boa recepção, não esperem outra coisa. Ai, que ótimo, muito bom. E o que que é fundamental, que não pode faltar num currículo para Portugal?
Então, na parte dos conhecimentos técnicos, tem mesmo de explicar. Imaginemos, na área de teste de software, se sabe fazer casos de teste, sabe fazer cenários de teste, esse tipo de coisas é fundamental. As ferramentas que mexe, não sei, sejam só de gestão de casos de teste ou ferramentas de gestão de projetos que nós utilizamos aqui, seja TestRails, Gira, esse tipo de ferramentas têm que estar incluídas no currículo para a pessoa, o recrutador neste caso, quando vir o currículo, perceber, ok, esta pessoa sabe mexer nestas ferramentas que é o que a empresa aqui utiliza, portanto, vamos chamar para uma entrevista. E outra das coisas que eu sublinho muito, mais do que ter as funções que as pessoas fazem no trabalho, tem que ter as conquistas. Ou seja, o que é que a pessoa conquistou em determinado trabalho. Imaginemos, eu estive integrada num projeto em que nós fizemos um projeto para o Reino Unido e aquilo foi um sucesso estrondoso que a empresa conseguiu faturar mais, não sei, 10 milhões de euros. Estou a dar aqui um exemplo só. Ou seja, estas conquistas em que a pessoa esteve integrada numa equipa e conseguiu que a equipa, a empresa conseguisse, no final, isso tem que estar tudo mencionado no currículo, porque é isso que vai despertar o interesse dos recrutadores. É perceber qual é que é o impacto que eu tive naquele projeto, naquela empresa, naquela equipa e que eu posso trazer para o meu futuro trabalho. Mais do que as funções, porque as funções basicamente nós fazemos tudo, acabamos por fazer todos o mesmo, não é? Portanto, é saber o que é que eu, como pessoa e como colaborador, trouxe e contribuí para o projeto. Isso E é essa muito pessoa de apelativo. fato impactou, gerou resultado, né? Algo mais palpável. É isso mesmo, é isso é que os recrutadores vão ficar de olho. Portanto, É. é essas partes que têm que ser enfatizadas no Esse é currículo um prático. ponto que eu falo muito aqui nas aulas e é uma tendência que cresceu muito também aqui no Brasil, em currículos para o Brasil, que é realmente você mostrar o que você estava fazendo, aonde você chegou, qual foi o resultado disso, né? E até mesmo qual que é o volume de trabalho que você teve, quantificar mais, para que a pessoa que está ali avaliando, ela consiga ter essa visão, essa dimensão de fato do que aquela pessoa estava fazendo. E é um ponto muito interessante, né, Cláudia, dessa tendência de trazer as conquistas, de mostrar mais aquilo que foi feito, que é justamente com esse tipo de resultado que as pessoas conseguem se diferenciar. Se a gente vai lá e lista só as atividades, aí fiz tal tipo de análise, utilizo tal ferramenta, isso qualquer pessoa pode falar, qualquer pessoa da É área isso. pode falar. Agora, é trazer aquilo que é seu, aquilo que você desenvolveu, aquilo que realmente você tem de conquista do seu dia a dia. E eu não sei se isso é uma dificuldade aí, Cláudia, mas aqui, principalmente para o nosso público, às vezes as pessoas têm dificuldade de entender o que é uma conquista. Então, boa parte Sim. aqui do nosso público que está nos assistindo são profissionais que vieram da pesquisa, então que muitas vezes tem até uma certa cobrança de parecer assim, não, conquista é eu ter que ter uma patente, é eu ter feito algo muito grandioso, e não, às vezes é uma economia que você fez no lugar que você passou, é um resultado, uma conclusão que você chegou, é deixar claro, né, aonde a gente chegou com esse trabalho que eu estava fazendo. Então, para quem está aqui Exatamente. nos ouvindo, que não tem uma experiência dentro de empresa ainda, que veio do contexto de pesquisa na universidade, é você deixar claro, e qual a conclusão? Quais os resultados da sua pesquisa? Quais os diferenciais da sua trajetória? Né? Isso é É muito isso mesmo. importante. É isso mesmo. Imaginemos que escreveu um artigo científico, mesmo que pequeno ou alguma coisa, isso pode ser incluído. Isso já mostra que a pessoa fez alguma coisa. Mesmo aquilo que as pessoas, como estavas a dizer, isto pode ser muito pequeno, eu não vou incluir isto no currículo, mas é pequeno porque é a percepção que a pessoa tem, mas na perspectiva de um recrutador, aquilo já pode ser mesmo muito grande e um fator diferenciador de todos os outros candidatos que ele já leu e que se calhar ninguém apresentou nenhuma conquista. Portanto, isso mesmo pequenino que seja, tem que estar sempre incluído no currículo, porque é um fator diferenciador. E mesmo às vezes as pessoas pensam que a nível de soft skills, eu quando era nova, mais nova, eu fiz algum desporto federado, ou eu participei em alguma coisa. Isso é importante porque isto vai mostrar, por exemplo, que a pessoa gosta de trabalhar em equipa e nesta área é fundamental saber trabalhar em equipa. Se calhar, para a pessoa que está a escrever o currículo, pensa, não vou incluir isto foi quando eu era mais nova, mas é essa experiência e vivência de quando era mais nova que vai contribuir para moldar a pessoa e vai ter um impacto no trabalho e isso é diferenciador. Eu própria já fiz a análise de currículos e houve algumas destas coisas que me despertou interesse e fez com que eu chamasse as pessoas para a entrevista, porque Sim.
isto é que era diferente de todos os outros candidatos, e é isso é que eu acho que devem continuar, não acho, tenho a E que certeza que têm que mostra continuar a muita prestar. coisa, né? É isso. Resiliência, foco, dedicação, é trazer os seus diferenciais cada vez mais, né? Eu falo bastante aqui nos nossos conteúdos de que a gente está vivendo a era da conexão, do Uhum. propósito, e se de um lado a gente está com a tendência até mesmo de robotização nos processos seletivos para facilitar, a gente tem o outro lado de humanização também, de entender o que é aquela pessoa no dia a dia dela, o que ela faz, quais são as características, como que ela vai agregar aqui. Eu, enquanto gestora, né, nos últimos anos, recrutando pessoas para trabalhar comigo e também dando suporte em outros processos seletivos, eu sempre olhei para esses aspectos também, principalmente para entender o que essa pessoa vai agregar aqui, até mesmo numa competência, até num perfil comportamental que eu não tenho. Então, eu É tenho o isso perfil mesmo. comportamental da criatividade, da influência, de falar com as pessoas, mas às vezes me falta foco, atenção aos detalhes. Eu preciso ter uma boa pessoa revisora aqui do meu lado, uma pessoa que é boa com análise de dados, porque esse não é o meu ponto forte. Então, até mesmo na questão de composição de equipe, né, as pessoas estarão sendo avaliadas nesse sentido. Então, trazer logo ali no currículo é muito importante. Na É isso entrevista, mesmo. Cláudia, como é que fica? Qual que são as suas orientações para a fase de entrevistas? Então, a fase de entrevistas temos que nos preparar muito bem, para contar a nossa experiência profissional, porque muitas vezes quando começam as entrevistas, quando dizem, fala um pouco sobre si, pelo menos em Portugal há muito esta tendência de começar a entrevista e dizer, fala um pouco sobre si, e as pessoas Sim, ficam, essa é a principal, é o nosso famoso aqui elevator pitch. Minhas mentoradas saem prontas, viu, para responder. e depois as pessoas ficam muito, eu falo-me sobre si, o que é que eu devo falar? Devo falar, tipo, do que eu estudei, ou não do que eu estudei, do meu trabalho. Essa parte aqui eu acho que as pessoas têm que treinar, têm que criar ali um planeamento, uma estratégia sobre, lá está, é vender-se, porque na realidade nós estamos a vender o nosso trabalho como pessoas, e isto não é visto no sentido negativo, é um positivo, porque nós estamos a mostrar o nosso trabalho e aquilo que nós somos capazes e podemos impactar numa futura empresa em que vamos trabalhar. Portanto, começar muito por isto de falar um pouco sobre si, organizar ali a estratégia, a nível de conhecimentos e depois, o que eu acho muito importante é fazer sempre a ponte entre os conhecimentos técnicos e aquilo que eu já trabalhei. Porque às vezes, quando estamos a fazer transição de carreira, não temos tanta experiência. E quando não temos tanta experiência, perguntamos, então, mas agora eu vou falar sobre o quê? Se eu só estudei e não. Então, se eu só estudei, vamos mostrar as ferramentas que nós sabemos fazer, nós sabemos trabalhar, os conhecimentos que nós sabemos aplicar e fazendo sempre a ponte entre o que eu aprendi e aquilo que eu posso explicar. Eu costumo dizer na brincadeira que às vezes nós temos de tirar uma fotografia mental para explicarmos as coisas, porque é difícil só explicar por conhecimentos técnicos. Então, se nós formos tipo explicando, dando detalhes e coisas mais visuais, os recrutadores vão acabando por perceber o que é que os nossos conhecimentos e, e perceber, ok, esta é uma pessoa que vamos passar para a segunda entrevista. E muitas das entrevistas, às vezes, nesta área, é tão mais importante a parte de os conhecimentos, não, às vezes nem é tanto os técnicos, as soft skills que nós dizemos aqui, e muitas vezes, porque há empresas que até apostam do seu próprio tempo para investir no candidato, para formar, e portanto, muitas das entrevistas é mais isso, é ser ela própria. E aquilo que está no currículo é mostrar isso mesmo. Nada de mentir nos currículos, nada de dizer coisas que, eu sei, mas afinal não sei. Porque esta área em Portugal, vão reparar que Portugal é muito pequenino em comparação com o Brasil. Portanto, e esta área ainda é mais pequena. E mais tarde ou mais cedo as pessoas vão acabar, ou porque conhece aquela pessoa, ou porque conhece a outra, e depois não fica muito bem isso. Porquê? Porque já percebeu que aquela pessoa não disse a verdade sobre determinado currículo. Então, sejam verdadeiros, digam as coisas como se sentem e acaba por ser uma entrevista muito fácil. Não, eu costumo dizer, esta área não tem aquelas entrevistas como mais existem noutras áreas, que é muita formalidade e isso tudo. Aqui é sempre um ambiente muito mais descontraído, muito mais informal e, portanto, ser ela própria acaba por ser sempre uma ajuda. E não pensem que é um bicho de sete cabeças as entrevistas aqui. Tenho as coisas estudadas e organizadas
e vai ser sempre muito mais fácil. Maravilha, muito bom, Cláudia. Para a gente fechar, Cláudia, fala um pouco mais sobre a sua atuação, se possível, sobre o que um profissional, então, que faz testes em software desenvolve, quais são as oportunidades dentro dessa atuação, nos conta um pouco mais sobre isso. Então, se fizeres transição de carreira para esta área, à partida vais começar como trainee. Eu comecei como júnior porque eles vão sempre mudando os nomes das funções, e depois à medida que vais andando, vais progredindo. Há pessoas que acabam por entrar na área de testes e percebem, afinal não era muito isto, e há sempre oportunidades, de mesmo dentro da própria área ou da própria empresa, para ires ou para a gestão de projetos, ou para seres Product Owner da equipa, ou para seres Product Manager. Ou seja, à medida que vamos estudando e aprendendo, às vezes vamos percebendo como é que é o nosso perfil e que se vai adequando, e até a própria empresa muitas das vezes diz, eu acho que o teu perfil adequava-se mais a este trabalho ao invés deste, e acabam por nos dar ali alguma orientação. O que eu noto é que, ao invés da minha área de licenciatura, em que era difícil termos ali um plano de carreira, aqui é mais fácil, porque há muitas empresas que se preocupam em que a pessoa tenha um crescimento sustentado ao longo dos anos, que vá progredindo na carreira, e que isso significa também ter um melhor ordenado, e nós andamos todos à procura do melhor salário, também seja verdade, e portanto passa mesmo muito por aí. Se quisermos ser analista de testes, também pode dar para ser analista de testes. Há pessoas que afinal descobrem que eu gostava era de ser developer, que é programador, e vão aprender linguagens de programação e acabam por ser programadores, e portanto passa muito por aí à medida que vais estando na área, vais percebendo aquilo que efetivamente gostas e como podes progredir, e vais falando também com as pessoas que estão responsáveis pela tua carreira na empresa, se assim se pode dizer. Eu queria só, antes de finalizarmos, falar aqui só um bocadinho mais para as pessoas que estão aí, que pensam vir aqui para Portugal, e é mais numa ótica de ajudar. Então, antes de virem para Portugal, o que eu queria dizer é que não venham sem um contrato assinado, as coisas completamente esclarecidas, porque muitas das vezes o que acontece é, ok, eu vou para Portugal e depois vou encontrar lá a oportunidade. Isso pode acontecer, mas é muito complicado. Então, o meu conselho é, venham sempre daí com a documentação toda tratada, tudo direitinho, porque os primeiros tempos são sempre difíceis, vão estar num país novo, apesar de todos falarmos português, é sempre complicado, as condições de vida são diferentes. E outra coisa que eu vos quero dizer também, tenham atenção, porque a questão da renda aqui, de arrendar a casa, está mesmo muito cara. E, portanto, se vos vendem aquela ideia de eu vou atravessar o outro lado do Atlântico, e vocês mesmo falando com outros brasileiros que vivem aqui, essa parte vai ser fundamental para vocês perceberem, façam as contas todas, porque o arrendamento aqui está mesmo muito elevado, e, portanto, é somar essas continhas todas para ver se é proveitoso para vocês antes de virem, porque é dispendioso, estamos a mudar de vida para outro país e tem que ser mesmo tudo muito bem planeado. Falem com outras pessoas que já trabalham aqui nesta área, porque há muitos brasileiros a trabalhar aqui. Sigam-nos, façam um chamado networking para perceber, eles já trabalham cá, são uma mais-valia para vos ajudar nessa parte. Portanto, façam o trabalho de casa, se assim se pode dizer, para que no final tenham uma transição de carreira e uma mudança de país feita com muito sucesso. E são todos muito bem-vindos. Ai, maravilha, e muito bom essas orientações que você trouxe agora no final, Cláudia, que não são necessariamente de processo seletivo, mas de planejamento de vida, gente. Eu que já morei 2 anos fora, sei como é isso, e é importante a gente ir muito planejada, a gente vai passar realmente por essa fase, né? Eu separei aqui a minha mudança quando eu fui para a Espanha, foram 3 fases, e foi exatamente o que aconteceu. Os 2 primeiros meses, sobrevivência. Estava sobrevivendo, porque é tudo muito diferente. Eu mudei no pico da pandemia em 2020, então realmente foi um momento de sobreviver. De chegar na Espanha em agosto, Cláudia sabe bem, né, Cláudia? Agosto na Europa, Portugal é igual. Todo mundo de férias, não tinha uma imobiliária aberta. Tivemos que ficar em apartamento de amigos, assim, que a gente já tinha feito esse contato lá, então já tinham nos alertado, ó, vocês vão chegar aqui, não vão conseguir alugar nada.
E aí foi todo um perrengue mesmo, até conseguirmos achar o nosso apartamento, estruturar uma vida. Então é muito importante colocar o pé no chão e entender que não existe vida perfeita, né, Cláudia? Nem nada Não. mágico. Você vai chegar lá, vai ser outra vida, com desafios diferentes, mas tem que ir com o pé no chão, com tudo muito planejado, sem se iludir. E muito importante isso que a Cláudia trouxe dos contratos, de ter todos os acordos muito bem definidos para não ter surpresas negativas lá fora. É Essa é a isso minha mesmo. observação, Cláudia. Para a gente fechar, como que o pessoal consegue te encontrar, acompanhar o seu trabalho nas redes sociais? Deixa aqui para todo mundo. Então, eu tenho uma página no Instagram que é @Cláudia, depois underscores, Serra. E aí podem acompanhar todo o meu trabalho, vai desde a formação à parte da consultoria, e se tiverem alguma dúvida, podem sempre mandar uma mensagem que eu terei todo o gosto em responder e vos ajudar. Muito bom. Eu vou deixar também o link do Instagram da Cláudia aqui na descrição do vídeo, aqui no YouTube, para ficar mais fácil de vocês clicarem e poderem acompanhar esse trabalho fantástico que ela desenvolve, que eu tenho muito orgulho. Cláudia, mais uma vez, muito obrigada, muito obrigada. Foi muito Obrigada. proveitoso estar aqui com você. Tenho certeza que essa sua mensagem vai ajudar muitas pessoas que estão nesse processo de planejar uma mudança de carreira diária para TI e também para Portugal. Obrigada, viu? Obrigada eu já. O maior sucesso. E espero vocês na próxima segunda-feira, ao vivo, às 7 da noite. Semanalmente estamos aqui juntas. Um beijo grande. Tchau, tchau.